Vivendo e aprendendo com vocês, Martim Segredo. Como prometi, aqui estou. Vamos falar hoje então sobre os 3 pilares da fotografia. E hoje estou aqui com a 7D Mark II e estou aqui com uma 1100D. E vamos então aprender um pouquinho sobre os 3 pilares da fotografia na 1100D. Eu uso as duas, eu me identifico com as duas. No entanto, eu já vou colocar aqui no modo manual, que é então para iniciar a explicação sobre o modo TV, e vou tentar ser o mais direto possível para que você compreenda. Olha aí, então, coloquei aqui no modo M, que é o modo manual, e aqui tem um traço branco, e eu posso trocar, alterar isso. E aqui destes modos, eu tenho o modo AV, aqui tem, não sei se conseguem notar, e tenho aqui então o TV. E deixei no modo M porque é para então vos mostrar os 3 pilares da fotografia. E os 3 pilares estão aqui, onde tenho um ponto barra 250, o segundo F10 e depois então o ISO 200. Estes são os 3 pilares da fotografia. E agora eu vou mostrar outro modo, que é o modo AV, mas eu quero que vocês prestem atenção o que estará em falta neste modo. Então eu viro e volto aqui no modo AV. Então, no modo AV, ele não apresenta o primeiro pilar, só apresenta o segundo e o terceiro. Agora, eu vou trocar para, então, o terceiro modo. E o terceiro modo é o TV. E ela só vai me apresentar o primeiro pilar, o segundo não, e o terceiro só. No entanto, a maioria dos profissionais, eles usam os 2 modos, que é o AV e o TV. Vocês puderam notar que no modo AV não aparece o primeiro, né? O primeiro pilar não aparece. Apenas o segundo e o terceiro. Por quê? Porque o modo AV, automaticamente, ela controla o primeiro pilar. Automaticamente. Então o fotógrafo fica facilitado na velocidade do obturador, porque o modo AV vai trabalhar, não vai ser o fotógrafo a configurar. Então, o fotógrafo só vai se preocupar com o segundo e o terceiro. E então, no modo TV, o fotógrafo não vai se preocupar com o segundo pilar, que é a abertura do diafragma. Então, não vai se preocupar, porque automaticamente o modo TV vai controlar este ponto. Então, o fotógrafo só vai se preocupar com o primeiro e o último. Isso é só para vocês terem noção de que os profissionais usam, tá vendo? E agora, volto no princípio. O que é os 3 pilares? O primeiro pilar chama-se a velocidade do obturador. É chamado o primeiro pilar. E o segundo pilar chama-se abertura do diafragma. E o terceiro é o ISO, que é o mais fácil. E então, eu quero agora explicar como cada uma delas tem, qual é a função de cada uma delas. O primeiro, que é a velocidade do obturador, ela serve para congelar uma fotografia ou então deixar ela estremecida. Quando eu digo congelar uma fotografia, é congelar o movimento da pessoa que o fotógrafo vai capturar a imagem. Exemplo, se eu porventura estiver a fotografar um casamento e o noivo estiver a colocar o anel na sua noiva, então este momento que ele fará a movimentação, né, de colocar o anel, eu vou congelar a mão, ou os dedos dele e o anel. Isso só acontece se eu aumentar a velocidade do obturador. Compreende? Só. Agora, se eu quiser que a mão dele esteja estremecida e não vou conseguir enxergar o anel, nem ver os dedos, então eu vou reduzir esta velocidade. Compreendido? Então, este é o objetivo da velocidade do obturador. E o segundo pilar, que é a abertura do diafragma, ela serve então para permitir a máquina capturar mais luz e também permitir a não permitir a entrada de tanta luz. Como? Ela tem um número que é f5.6. Isto porque a lente que eu estou a usar é a 1855. Então, quando eles me apresentam um número de 5.6, quer dizer que é um número inferior.
Mas se ela me apresentar um número de 10 para cima, 10, 11, sem nenhum ponto, então é um número maior. Portanto, eu vou mostrar aqui. Vou voltar a pôr no modo manual. E aqui está. Vamos pôr aqui. E vou apertar aqui, que é para então voltar. Neste momento está no 10, F10. Quer dizer que é um número maior. E assim vai entrar menos luz. E vai dar mais nitidez no objeto ou na pessoa que eu capturar. Pronto. Agora eu vou reduzir. Então, como disse, esta só me permite até F5.6. Está aqui. 5 pontos, já tem 1.6. Isso permite, como já é um número menor, então entra mais luz. E ela dá um desfoque. Entende? Por conta da quantidade de luz. Então, esta é a função do diafragma. Compreenderam? E vamos partir para o terceiro pilar, que é o ISO. O ISO também é um instrumento de luz. Exemplo prático é que se eu estiver a fotografar no ambiente noturno, né, e tem muita escuridão, e eu quero mais um pouquinho de luz, para além de configurar aí o diafragma, então vou configurar também o ISO, aumentando o número, então para ele me dar um pouco, ou para me dar mais luz também. Só que, o que que acontece? Se eu aumentar demasiado, ele vai trazer glândulas na minha foto, ela vai ficar vermelha, porque o número do ISO é exagerado, entende? E então tem que haver um equilíbrio. No meu caso, eu sempre uso ISO 100 de manhã, né, no início do dia, quando não tem sol, mas se tiver a fazer muito sol, eu meto no automático, então para a máquina por si só equilibrar, mas se eu estiver a trabalhar à noite, já coloco 400, e então os 3 pilares permitem você ter um controle daquilo que você quer na tua fotografia. Essa aí é a grande importância de saber os 3 pilares da fotografia. Pronto, o vídeo de hoje é esse. Se eu fui útil nesse vídeo, então deixa já aí o teu like. Caso eu não deixei algumas dúvidas, então tu podes, pelos comentários, colocar a tua dúvida e assim então vai exigir de mim, né, procurar estudar a coisa e depois então vir trazer um outro vídeo a explicar melhor a tua dúvida. E é isso. Por favor, não esqueçam, vou colocar aqui por baixo então a nossa página Segredos em Imagens. Só não posso falar o nome da rede porque vocês já sabem. E espero então vos ver no próximo vídeo com vocês, vivendo e aprendendo Martins Segredo. Tamo juntos.